Quero estudar hoje com vocês a respeito da credulidade, a respeito do que é a fé, do que é crer em Jesus, crer em Cristo, crer em Deus. É algo material, físico, que eu posso tocar, pegar, ou é algo abstrato, é algo que vem do coração, que vem do sentimento que é semeado pelo Senhor? Eu acho que o melhor emblema para isso, o maior exemplo, está na vida do servo do Senhor chamado Jó. Jó é relatado como alguém muito fiel a Deus e muito próspero pelo Senhor, né? Ele tinha, ele tinha animais, ele tinha uma família com filhos, ele tinha uma vida tranquila, porém, certo dia abateu-se na vida dele a desgraça, abateu-se a enfermidade física, abateu-se a perda dos filhos, uma tragédia. E o que mais restou para Jó, do exemplo de Jó, foi a fidelidade a Deus. Mesmo assim, mesmo naquela situação de penúria que os evangelhos falam, lá no Jó capítulo 2, que tinha Jó tumores malignos, ele se coçava com caco de telha, e a esposa dele falou então para ele amaldiçoar a Deus e morrer. Por que ele continuava ainda com a sua integridade numa situação como aquela, numa situação de penúria, de sofrimento? Esse é o exemplo da fé autêntica, esse é o exemplo da fé que Deus espera. É uma fé que você não vê resultados práticos momentâneos, mas é uma fé que ela existe, ela é inabalável, independente do que vier a acontecer. É a fé de Jó. Eu vou ler um trecho do livro de Jó, capítulo 2, verso 8. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Muito diferente do povo de Israel que foi libertado do cativeiro egípcio, que está lá narrado no livro de Êxodo. Eles receberam todo o apoio de Deus para a libertação, receberam o pão dos céus através do maná descrito, receberam depois a alimentação por meio de codornizes quando reclamaram por ausência de carne. Porém, eles não conseguiram enxergar a bondade do Senhor em ter lembrado deles no momento de escravidão, no Império Egípcio. Não consideraram isso. Reclamaram e ainda por cima tiveram a vontade de retornar ao Egito, porque lá tinham as iguarias dos egípcios, a alimentação, o conforto, certo conforto que eles tinham lá. Eles chegaram a comentar e retornaram ao Egito e reclamar de Deus, porque Deus tinha libertado eles através do deserto, daquele período que eles ficaram peregrinando no deserto. Tanto é que o Senhor, naquela situação, disse que eles não iriam entrar na terra prometida. Foi de fato morreu, né? Foi de fato ocorreu. Morreu todos os integrantes, os que saíram, apenas os filhos dele que entraram na terra de Canaã. Eles não herdaram a terra prometida, porque eles foram ingratos, porque eles não viram o bem que o Senhor fez. No caso de Jó, Jó é bem claro, é bem explícito no versículo 10 do capítulo 2. Falas como qualquer doida, diz ele para a esposa. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os lábios. Ou seja, a referência à gratidão, a conseguir enxergar o que de bom o Senhor tem proporcionado a ele. Então ele sobrepôs tudo que foi de benéfico, de bom, as bênçãos que o Senhor lhe providenciou até aquele momento, sobre aquela situação pontual, sobre aquela situação de doença, de enfermidade que ele estava passando. Todas as coisas boas suplantaram, foram postas acima
daquele momento de sofrimento. Essa é a diferença de Jó. É considerar, é lembrar, é referenciar e reverenciar também o que Deus fez, independente do momento que estamos passando. Sejamos gratos ao Senhor pelo que Ele tenha feito por nós até hoje. As coisas boas que Ele fez. E são muito mais do que possamos lembrar. Talvez não lembramos de todas, mas sejamos gratos a Deus primeiro pelas coisas boas, e as coisas ruins, as agradáveis, estejamos a certeza que tudo nesse mundo passa, a vida passa, as pessoas passam, os animais passam, as plantas, tudo passa. Mas o que resulta é a consequência das nossas ações. As consequências das nossas atitudes nós levamos para a posteridade. Então, a vida eterna, ela é decorrente das nossas atitudes agora, das ações agora, do pensar, do que eu falo, do que eu penso, da maneira como eu ajo hoje nesse mundo material. É isso que vai me diferenciar no momento do julgamento, no momento da vida eterna prometida por Cristo. Então, outro exemplo também sobre crença, nós temos lá no Evangelho, no livro de João. No livro de João, quando fala de um dos discípulos chamado Tomé. Então, Tomé, quando ficou sabendo de que Cristo havia ressuscitado, ele disse: eu não vou acreditar se eu não tocar nas mãos dele, nas marcas do cravo e no lado do corpo onde está a chaga, que ele recebeu uma lança. O Senhor Jesus, ele foi transpassado uma lança. A Bíblia até narra que saiu água do ferimento. Então Tomé diz que teria que tocar nos ferimentos, na marca dos ferimentos, para poder acreditar que realmente o Senhor Jesus havia ressuscitado. E um dia eles estavam reunidos, os apóstolos, a portas fechadas, e Tomé estava junto. E daí Cristo apareceu no meio. Essa narrativa está lá em João, capítulo 20, versículo 26. Passados 8 dias estavam outra vez ali reunidos o seu discípulo e Tomé com eles, estando a portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: paz esteja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhes Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Essa é a dinâmica de Deus. Vocês têm que crer em Deus sem ver Deus. Porque se você quer ver Deus, se você quer ver a obra de Deus, é muito fácil crer em algo que eu vejo, em que os sentidos captam, em que eu tenho contato, em que eu posso experimentar fisicamente. Aí não é fé. Aí não se fala em crença. A fé justamente é a confiança nas coisas que não se veem, mas que tem a convicção de que existem. Essa é a diferença entre eu ter fé ou não ter fé. Eu tenho fé porque eu não vejo. Se eu vejo, já não é fé. Já é uma experiência física qualquer, como qualquer outra. Então a diferença ali foi que Tomé precisou tocar nas marcas de Jesus. Ele creu, mas ele precisou tocar. Os demais não. Os demais, só o fato de ter relatado, colocaram a sua fé naquilo que o mestre havia ensinado, que morreria e ressuscitaria no terceiro dia. Então, no relato, na promessa de Cristo, eles estavam crendo. E também no relato das mulheres que estavam lá, né? A Maria Madalena e a Maria estavam lá na porta, e daí conversaram com o anjo, e aquela história que o anjo diz que Jesus não estava mais lá, porque procurar entre os mortos aquele que vive. Então Jesus havia ressuscitado, elas saíram de lá e elas foram contar para os demais. Mas ele não, Tomé ele não tinha essa força suficiente para não precisar tocar nas marcas, nas chagas de Jesus. Ele precisava tocar, ele precisava ter experiência física. Ele creu, mas ele precisou tocar. E um outro exemplo de crença está lá no profeta Abacuque. Abacuque 3,17 diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado.
Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Abacuque disse, ainda que tudo dê errado, ainda que eu passe uma situação de penúria, eu vou crer no Senhor. Ainda que não produza os frutos do campo, nem os animais, ainda eu crerei e glorificarei. Essa é a fé que Deus quer de nós.